O Chamado, como foi traduzido aqui, chamado, né, Ring. Uma série de livros cupinchas escritos por Koji Suzuki, que se tornaram a série de filmes Ringo no Japão, ou O Chamado no Brasil. A história por trás. Cupinchas, maior medo de mexer nesse caso, Cupinchas, porque ele é assustador, assustador não pelo assombrado, mas sim pela densidade do material. É muito pouco tempo para falar todo esse caso. O filme Ringo, O Chamado no Brasil, gira em torno, não vou dar spoilers, gira em torno desse personagem aí, Sadako. Na verdade, a mãe da Sadako. Pois bem, não é complicado falar essas coisas. Acontece, Cupinchas, que o autor do livro, que virou os filmes, ele se inspirou em eventos reais. Isso que foi reproduzido no filme, Cupinchas, isso que vocês estão vendo. Testes, experimentos de clarividência no começo do século XX, com Mifune Chizuko e outros médiums mais, para determinar se realmente clarividência e poderes paranormais eram verdadeiros. O caso virou um rolo sem tamanho ali por 1909 a 1911 e até 1933, até a década de 30, foi um rebuliço danado. O Fukurai. O Fukurai foi um professor, um físico. Olha a cena do filme, né? Onde o cara grita lá, o jornalista grita, não, isso é fraude, foi fraudado e tudo mais. E aí a cena você fica por conta de quem for assistir o filme. Já sabem, né, que é o caso por trás do filme, do livro O Chamado e o filme. E o próprio autor já declarou que sim, se inspirou nos eventos envolvendo clarividência, os testes de clarividência de 1909 a 1911, na verdade um pouco antes, viu? 1903 também haviam começado no Japão uma série de experimentos para determinar se clarividência existia. O personagem central desse caso aqui que eu penso que eu vou mostrar para vocês foi a Mifune Chizuko Mifune. Supostamente uma clarividente poderosa, certo? Do final do século XIX ao comecinho do século XX. O caso é trágico, viu? E como se diz, o autor dos livros, o Koji Suzuki, ele usou boa parte da história da Chizuko da Mifune Chizuko, para poder fazer a história dele em livro. A ambientação, a época, a pessoa dela. Só que ele também pegou elementos de outros médiums que ficaram mais ou menos famosos desse tempo, que mais tarde eu vou mostrar para vocês. Inclusive pessoas que não eram médiums, viu? Que serviram para fazer toda a trama, para ele montar a trama do livro que virou o filme O Chamado. Na verdade, talvez vocês encontrem textos pela web ou vídeos por aí dizendo que foi só com a Mifune Chizuko, mas não, teve mais pessoas envolvidas nessa história, no incidente clarividência de 1911, começo do século XX no Japão, e que no qual muita gente diz assim, não, foi só essa personagem aqui que inspirou o livro Ring, O Chamado. Não, teve mais personagens, mais figuras da vida real que inspiraram o autor a fazer o livro e posteriormente o filme. Mas vamos começar então, principalmente pela figura central. Uma das figuras centrais dessa história foi a Mifune Chizuko. Desde criança, Cupinchas, ela já apresentava um certo faro, Cupinchas, para encontrar objetos perdidos. Infelizmente eu não consegui achar o vídeo número 1, o principal, para contar essa parte da infância dela. O que eu me lembro dela da infância dela? Eu lembro que certa feita ela estava com uma priminha dela, brincando na casa da prima. Ela tinha uns 7, 8 anos. E de repente a prima falou, estamos com fome, né? Só que a mãe escondeu um bolinho de doce. Escondeu nada, eu estou enxergando ele ali, ó, no alto do armário, atrás do armário ali. A prima foi lá, tirou, encontrou realmente o doce escondido num pote e tudo mais. Diziam que ela enxergava através das coisas. Clarividência. Naquela época, Cupinchas, clarividência tinha um outro nome no Japão. Hoje a palavra está quase em desuso. Usavam a palavra Senrigan. Visão de 1000 léguas. E hoje usam Toushi, o termo Toushi. Visão de 1000 léguas era o termo antigo para clarividência no Japão. Mifune Chizuko nasceu em Kumamoto. E vamos ter que já ir direto um pouco para adiantar a história dela.
já para uma época mais adulta. De mal com o pai, não estava bem com o pai, ela foi morar com a irmã dela. E a irmã dela era casada com esse cara aí, o Takeo Kyohara. Esse cara aí tem um maior cheirão de ser um falcatrua. O Takeo ele estava experimentando naquele momento ali por 1908 com o hipnotismo, que estava muito em voga no Japão. E ele chamou a Chizuko, certo, para experimentar, para treinar hipnotismo com ela. Hipnotizava ela. E dizem que o poder dela teria aumentado através dessas sessões de hipnotismo. Entre meados do século XIX, quando surgiu o espiritismo na França, havia todo um rebuliço em volta do hipnotismo, magnetismo, hipnotismo. E claro, né, chegando no começo do século XX também estava muito forte, e aí que chegou forte no Japão o hipnotismo, as sessões de hipnose, que ainda era um mistério ainda. Só que a gente sabe que hoje o hipnotismo ele é de verdade. Assim que esse Takeo Kyohara, o cunhado dela, hipnotizou ela várias vezes. Porque ele chegou e começou a achar que ele poderia melhorar o poder dela, aumentar a potência do poder dela. Que ela teria já um tipo de habilidade de encontrar objetos. Só que depois das sessões, ela teria aumentado ainda mais. A Mifune Chizuko já era mais ou menos conhecida na aldeia dela, na região dela lá em Kumamoto, no interior de Kumamoto, porque encontrava objetos. Mas depois das sessões de hipnose, supostamente ela teria ficado ainda mais poderosa. Então já, uma de memória, perguntou outra vez se não tinha nenhum fato curioso a respeito da guerra russo-japonesa. Bom, e aí eu respondo, tenho sim, que eu descobri agora há pouco tempo. Acontece, Kopenchas, que a Chizuko Mifune, na época da Guerra Sino-Japonesa, 1904-1905, contam que ela teria sido incumbida, sabe? Os militares chegaram para ela e pediram para que ela localizasse, um pouco por teste, um pouco por preocupação dos militares da marinha japonesa, para visualizar a distância, usar o poder de clarividência dela, suposto poder de clarividência, para ver onde é que estavam os soldados da 6ª Divisão de Kumamoto, que haviam acabado de zarpar, ou mais ou menos alguns dias haviam zarpado lá de Nagasaki, no Japão. Então, esse navio com esses soldados estaria no oceano, em plena viagem. E chamaram ela e pediram para ela usar a visão à distância dela, para ver onde é que eles estavam, como eles estavam. Ela disse que enxergou eles e disse que eles estavam dando meia volta com o navio, porque se encontraram com uma situação inesperada. Essa situação inesperada ficou classificada, viu? Era coisa dos militares. Mais tarde, os militares teriam confirmado, sim, que eles chegaram até um certo ponto da viagem e deram volta. O porquê que deram volta nunca falaram, mas ela teria acertado. E essas informações seriam, tipo, impossíveis de se conseguir. Foi uma das coisas ali por 1904, 1905. Depois que ela passou por essas sessões de hipnose, onde supostamente a habilidade dela teria melhorado, houve um incidente que chamou a atenção da localidade, das pessoas da localidade, que envolveu até a polícia. Um casal que estava andando por uma praia ali perto, quando perderam um anel. Vou pausar aqui porque ficou muito acelerado. E perderam um anel de noivado ali pela areia. Achavam que era pela areia. E o anel valia, em valores de hoje em dia, uns 3 milhões de ienes, uns 30 mil dólares. Façam as contas. Bastante dinheiro. E nada, e desesperada, a noiva desesperada, chamaram a polícia. E o policial, o que eu tinha a ver com isso? E naquela coisa... Peraí, eu lembrei de uma médium que tem aqui, que ela encontra objetos. Peraí que eu vou chamar ela. Ele foi lá, chamou ela, a Mifune Chizuko, e ela se sentou na beira da praia, fechou os olhos e disse que enxergou, numa localidade, numas pedras ali, um brilho na água. Essa história está documentada até em atos policiais, por incrível que pareça. Foram lá e acharam com pinchas o anel de noivado. Coincidência? Não sei. Mas o fato é que isso aí ainda aumentou mais ainda a fama dela. Logo depois desse incidente, com o lance do anel, uma outra coisa muito estranha aconteceu, cara, é difícil de acreditar. Mas, enfim. Acontece que uma empresa mineradora descobriu a fama dela e foi em 1908. Foi na casa deles e pediu com os mapas que ela encontrasse um filão, um veio de carvão mineral
sabe? Essa empresa mineradora queria abrir uma mina, nova mina, mas não tinha por onde começar. Foram nela e ela passou um tempo na praia e apontou a mina de Manda. Hoje está desativada, extraíram todo o carvão, uma das maiores minas de carvão mineral do Japão. E ela concentrou, encontrou, supostamente, chegou na beira da praia, concentrou, depois de ter visto os mapas, apontou para um lado assim e falou: a 60 léguas Rokujuri, 60 léguas japonesas a partir daqui, vocês vão em linha reta e cavoquem, vocês vão encontrar o minério. Dito e feito. Bom, acontece, cupinchas, que encontraram, né, que eu mostrei ali a Manda, né, a mineradora de Manda, encontraram um filão de carvão e deram uma gratificação para ela, que ela não viu nem a cor do dinheiro. É uma gratificação equivalente em valores atuais a Nissen em $200 mil. Que, claro, o pai dela quis meter a mão. E o cunhado dela também, já que o cunhado seria o responsável pelo aumento do poder dela. Entende? E isso começou a deixar ela depressiva. Então, cupinchas, logo após, ali por 1910, durante 1908, 1909 e 10, teve muita briga na casa dela, por causa que envolvendo dinheiro. O cunhado também abriu uma espécie de clínica estranha, onde usava supostamente os poderes dela para curar as pessoas. Ela passava a mão nas pessoas, as pessoas dizem que se sentiam melhor. Não sei. Mas o Takeo Kyohara, o da direita ali de bigodinho ali, tem a maior cara de ser um baita no 71. O pai também não era flor que se cheirasse, sabe, só pensava em dinheiro. Ela, por sua vez, em seus diários, disse que tudo aquilo, toda aquela bagunça por causa dela, fazia com que o coração dela pesasse. Sofria muito por causa disso e até, sabe, caiu em depressão por causa dessas brigas familiares envolvendo os dons dela. Pois bem, foi o Johnny Mysterium que pelo menos ele contou, sabe, de forma resumida, mas está lá no canal dele. Foi, tipo, não é que pelo menos, foi um dos poucos que eu vi, é o único que eu vi, falando desse caso, certo, da Sadako Chizuko Mifune. Daí, né, Copinchas, que penso eu que o caso não é tão conhecido aqui no Brasil. Tem essa curiosidade, viu, da Mifune Chizuko Mifune, que teria visualizado à distância informações confidenciais da marinha japonesa durante a guerra russo-japonesa. Vocês viram que ali tem briga por causa da grana, né? Pois bem, eu acabei não consegui fazer os videozinhos que eu pensei. O caso é muito grande, onde Fukurai, um professor de física de Tóquio, ficou conhecendo o caso, vendo que ela teria essas habilidades, e fez experimentos com a Mifune. Bom, aí ele foi até a casa dela, lá em Kumamoto, depois em Nagasaki, e ele decidiu testar ali mesmo se ela tinha mesmo habilidade de clarividência. Eu não tenho aqui visualmente, Copinchas, não me deu tempo, e mesmo que o vídeo número 1 não achei na internet japonesa, nem nos servidores chineses. Foi cada buraco na internet internacional para poder achar estas imagens que vocês estão vendo, Copinchas, que eu tive que entrar aqui. Nossa, chega a dar medo os lugares que eu fui. Parece Deep Web. Porque foi deletado esse material da internet, Copinchas. Não acha mais esses vídeos daí. Foi tudo na década de 90 e não acha mais esses vídeos. Daí, Copinchas, que esse professor pegou uma chaleira de metal, escreveu palavras em um papel, colocou para dentro dessa chaleira, fechou a tampa, ele e um aluno dele, selaram com papel e cola, tamparam bem essa chaleira, fecharam toda ela e botaram carimbos em cima dessa chaleirinha, em cima dos papeizinhos, porque caso rasgasse, se descobriria. E deram para ela, isso na casa dela. Isso lá por 1909 por aí. Ela pegou a chaleirinha, foi para um canto da casa, porque ela disse que não podia. Isso foi um grande ponto de polêmica do caso. Ela não podia ser vista porque tirava a concentração dela. Ela tinha que ficar o mais isolada possível. Certo? Então ela foi para o cantinho da casa e ficou ali. Cerca de 1 minuto ou 5 minutos ela conseguiria ver o que estava dentro. Entregou a chaleira de volta para o professor, pegou um papel e escreveu umas 3 palavrinhas. O professor abriu a chaleirinha e as palavras eram idênticas. Ela teria visto o que estava dentro da chaleira de metal.
Você enxergava através dos objetos e conseguia ler o que estava dentro de um objeto hermético fechado de metal, de madeira e até de chumbo, e reproduzir as palavras. Bom, o professor ficou impressionado. E mais tarde, esse professor Fukurai levou ela para Tóquio. Ele fez os experimentos também chamados de experimentos de Kumamoto, onde fez uma bateria de exames, bateria de teste nela, onde ultrapassaram mais de 40 experimentos. E a maioria esmagadora ela acertava. A maioria esmagadora, que eu digo assim, a maioria ela acertava. Um acerto surpreendente de 80%. Já não é mais acaso. Pelo menos, né, para a ciência não é mais acaso. O caso ficou muito nebuloso, porque houve a imprensa marrom estragou o caso. Deixa eu rodando aqui um outro caso, Copinchas, dentro desse caso. Por isso que chama-se incidente de clarividência, porque não envolve só ela. Envolve também outros médiums daquele momento ali, de 1910, 1911, outros médiums, outras médiums também. É aqui, Copinchas, que entra justamente um ano depois dos experimentos de Tóquio, que mais tarde eu concluo, tá? Deixa eu apresentar para vocês Ikuko Nagao. Cara, o negócio é de ficar bolado. Isso aqui o Koji Suzuki, que escreveu os livros, ele também aproveitou um pouco da figura de Ikuko Nagao para tecer o livro dele. Ikuko Nagao, quase um ano depois do incidente de clarividência, naquele momento do incidente de clarividência, e estavam até malhando a Mifune, essa médium aqui, Ikuko Nagao, Nagao Ikuko, ela surgiu, tinha 40 anos de idade, era devota da deusa Amaterasu e devota da deusa Kannon, e ela dizia que os poderes dela, que é incrível os poderes dela, os supostos poderes dela, ela atribuía a essas deusas. Essas deusas davam o poder para ela, e ela, com seus 40 anos, conseguia não só ler aquilo que estava dentro de um objeto fechado, de um invólucro hermético fechado, ela conseguiria ler o que estava ali dentro, só com menos acerto do que a outra Mifune, mas mais surpreendente, ela conseguia projetar letras e imagens em negativos do estilo daguerreótipo daquela época, sem tocar na caixa, sem tocar em nada. Ela simplesmente se concentrava. Bom, pode pegar o filme, que estava dentro de várias caixas de madeira, pode pegar o filme e revelar, e apareciam letras como as que vocês estão vendo, Copinchas, chamado no Japão de Nensha. Uma coisa semelhante a que o Ted Serios, o norte-americano, fazia, mas isso lá no comecinho do século XX. Fukurai novamente aparece, porque ele investigou muito a Ikuko Nagao. E para o Fukurai, essa que era até mais poderosa do que a Mifune. Só que o caso da Ikuko é tão interessante, ou até mais interessante, do que a da Mifune. Vocês vão entender por quê. Em uma série de experimentos que fizeram com a Ikuko, Copinchas, nesse momento a Mifune estava se sentindo ainda mais depressiva ainda, porque surgiu uma outra médium, quase uma rival dela. E, bom, essa médium que conseguiria jogar imagens em filmes fotográficos, Copinchas, sabe, para depois serem revelados, ela foi experimentada na Universidade de Tóquio. Na verdade, alugaram um lugar especial para fazer esses experimentos nela. E foram vários, e o incrível, Copinchas, é que a Ikuko Nagao sempre, era tipo 100% das vezes, ela conseguia jogar alguma coisa, alguma imagem, nem que fosse um borrão naquele filme, que era previamente preparado por um professor, onde pegavam a chapa de filme, colocavam dentro de uma caixa de madeira, amarravam, selavam, colocavam dentro de outra caixa de madeira, fechavam, lacravam, e colocavam por sua vez dentro de uma terceira caixa de madeira e davam para ela. A 1 metro de distância, sem tocar na caixa, ela se concentrava um tempo, depois mandava revelar o filme. O filme demorava um pouco para revelar, mas diante de testemunhas o filme era revelado ali no quartinho escuro e traziam depois o negativo, a chapa de filme com letras, orações, palavras, desenhos. Era demais, era de pirar o cabeção. Acontece, Copinchas, que um dos professores, Kenjiro Yamakawa, ele era físico e ex-presidente da Universidade Imperial de Tóquio.
Esse cara, Copenchas, além de ter sido um samurai, de verdade, lembra que estamos falando do começo do século XX, Copenchas, ainda existiam samurais do período Edo, 1867 ainda era período Edo, haviam samurais, aí acabou o shogunato, entrou na reforma Meiji, que é essa época que nós estamos falando, e existiam samurais. E um desses samurais, o Kenjiro, o nome dele é Kenjiro, nossa, esse problema dos nomes, Kenjiro Yamakawa Copenchas, se tornou um físico e mais tarde presidiu a Universidade de Tóquio. Esse é o cara. Ele também presidiu também os experimentos em cima da Mifune. No caso da Ikuko Nagao, ele mandou um outro professor preparar, o professor Noriatsu Fuji, preparar a chapa de filme em vários experimentos. E um certo dia, em um momento muito específico da história, esse Noriatsu Fuji, a mando desse Yamakawa, mandou que preparassem as caixas com o filme dentro. Noriatsu Fuji, o professor de física e cético, foi lá e preparou o filme dentro de 3 caixas, só que ele tirou o filme. Até hoje existe a controvérsia se esse cientista removeu o filme, deixando a caixa vazia, por acidente ou por sacanagem, para sabotar o experimento. Acontece que a Ikuko Nagao ficou algum tempo em frente à caixa e de repente ela falou assim: peraí, não tem filme dentro dessa caixa, você está querendo me prejudicar. E na hora, os cientistas, os professores, as testemunhas e jornalistas abriram as caixas e não tinha filme. Triste, Copenchas, porque ao mesmo tempo, né, que alguns jornalistas na época disseram, bom, se ela conseguiu ver que naquelas caixas não tinha filme, estava aprovada a clarividência de forma definitiva. Só que os professores disseram assim, o caso foi invalidado, porque ela não concluiu o experimento. Portanto, ela é uma fraude. E a mídia caiu matando. Pode uma coisa dessas, Copenchas? Acabou com a reputação, certo, da Ikuko Nagao. 2 meses depois desse experimento, Copenchas, Ikuko Nagao morreu de pneumonia. E ela não pôde nem se defender. Quem tentou defender ela foi o marido dela. E o caso caiu no total esquecimento por anos, até ser resgatado novamente na década de 90. Pensou que era bonitinho, não é bonitinho, sabe? A sacanagem comeu solta. Nessa mesma época, um pouquinho antes, Copenchas, e agora sim, eu acho que eu posso concluir o caso da Mifune. Eu tive que mostrar um pouquinho da Ikuko, porque foi o incidente Senrigan, o incidente clarividência no Japão, envolve não só uma médium, mas outros médiums mais. Por isso que eu tinha que mostrar da Ikuko. E em Tóquio, Copenchas, em 1911, fizeram os experimentos de Tóquio com a Mifune, como é que chama, a figura central dessa história. Foi levada para Tóquio, diante de uma junta de cientistas, professores, físicos e jornalistas. Eles colocaram 20 tubos de chumbo, Copenchas, batidos a martelo, com mensagens dentro, com palavras aleatórias dentro desses tubos de chumbo. E, por sua vez, depois de amassados, não na frente dela, é claro, né? Certo? Geralmente era tudo feito pelo Yamakawa, aquele que eu falei que era samurai. Depois eram soldados, com um papelzinho dentro, com as palavras dentro, entende? E preparados para ela, entregavam para ela, ela fazia a concentração em cima daquele tubinho de metal e mais tarde ela escreveria o que estaria dentro, de forma, entende? Através da clarividência dela. Né? Negócio é bagual. Mas calma, Copenchas, tem muita coisa envolvendo essa história. Antes, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Isso aqui, Copenchas, eu encontrei em um programa de variedades no Japão, onde mostraram como eram esses tubinhos de chumbo, Copenchas. Era assim, Copenchas, os tubinhos de chumbo. São verdadeiros, da época mesmo, viu? Papeizinhos com palavras japonesas, letras japonesas aleatórias, em tubinhos de chumbo ou caninhos como esse de estanho, onde colocavam dentro de caixinhas, soldavam, selavam. Chumbo e estanho, Copenchas, porque naquele momento, em 1909, 1911, caixinhas de madeira também foram utilizadas, viu? Havia uma desconfiança, porque não entendiam muito bem o funcionamento do raio-x. Então usavam o chumbo, porque já sabiam que o chumbo não deixa passar o raio-x. Achavam que ela poderia estar usando o raio-x para poder ver o que estava dentro das mensagens, para evitar isso, certo? Porque o raio-x é pelo menos uma coisa conhecida, certo? Para evitar isso, olha os tubinhos aí.
colocavam em tubinhos de chumbo ou caixinhas, ou tubinhos de estanho, para tentar evitar esse suposto poder de raio-x. Por isso que usaram tanto canos de chumbo cortados, amassados e soldados para fazer os experimentos. Só que o Pinchas, aqui com o Pinchas, começa o bicho a pegar. Deixa eu ver se é o 10. Bom, entregaram para ela no experimentos de Tóquio de 1911 com o Pinchas um tubinho, certo? Com a mensagem dentro em papel, soldado. E ela foi para o experimento, mais ou menos como vocês estão vendo com o Pinchas. Ela ficava num cantinho, geralmente com um biombo nas costas, porque ela não podia que as pessoas olhassem para ela. Cuidado, né? O cara já pensa, é fraude, tem fraude. É possível, impossível não é, mas calma. E duas pessoas, dois experimentados professores ficavam do lado dela, meio que olhando de lado. Ou atrás dela, como nesse caso aí. Depois de alguns minutos, ela, consegui. Ia, pegava o papel e escrevia palavras aleatórias. Como nessa dramatização aqui. Ela escreveu Maru Chá. A primeira letra era isso, Tou Maru Chá. São 3 letrinhas, meio que aleatórias, viu, Penchas? Representam roubo, círculo e atirar em japonês. Os professores cortaram o chumbo com serrote, tiraram o papelzinho de dentro do chumbo e lá estava as palavras. Aqui é que o bicho pegou com o Pinchas. Aqui é que o bicho pegou, porque o Imakawa, o que presidia essa história, o presidia o experimento, o principal figurão dessa história, falou: pode parar. Pode parar. Porque eu tenho a lista de palavras utilizadas nesses 20 tubinhos que eu mesmo fiz. E eu não me lembro de ter escrito essas 3 letras aí. Entende? Ele tinha a lista, entende? E disse que tem coisa errada aqui. Esse tubinho foi trocado. E o tubinho de chumbo foi realmente trocado com o Pinchas. Certo? Por ele. Tomokichi Fukurai, Furukawa. O Fukurai com o Pinchas. O que está promovendo o caso os experimentos da Mifune. O Fukurai disse que deu 2 versões para essa história no mesmo dia no jornal Mainichi na época. Deu 2 versões. Uma que ele se enganou e acabou trocando. Ele mesmo pegou da mão dela o do experimento correto e deu um tubinho de chumbo que ele tinha preparado. Fraude. Não vale mais nada. Outra que, como ela não estava conseguindo, nesse mesmo dia saiu essa mesma versão na parte da tarde no jornal Mainichi, como ela não estava conseguindo ler o que estava dentro daquele tubo de chumbo que o professor havia dado, o Fukurai, esse daí do bigodinho, foi lá e entregou um tubinho de chumbo para treinamento. Só que ele era muito idôneo, ele tinha a barra limpa, certo? E pediu um novo experimento, certo? Seria, naquele momento, por causa da idoneidade do Fukurai, seria estranho também ele fraudar. Então deram uma colher de chá e permitiram um segundo experimento. Só que esse primeiro experimento, como foi corrompido, fraude, correu na mídia igual fogo em palha seca, o que acabou com o caso. Simplesmente detonaram com esse professor Fukurai, que mais tarde ele se tornou de renome por outras coisas, mas acabou com a reputação dele e principalmente com a reputação de Mifune Tsuruko, essa garota aí. Eles pediram um novo experimento para fazer um novo teste e foi realizado um novo teste 3 dias depois, Pinchas. Mas já era tarde demais. Nossa, que pena, Pinchas. Não, o cara tem que estragar, tem que poluir o caso, né, Fukurai? Pois bem, Pinchas, rodou na mídia, acabando com a reputação deles, principalmente da Mifune, deixou ela muito mal por causa disso. Fraude, trocou tubinho de chumbo, deu um tubinho de chumbo de teste que ele dava para ela treinar. Então tu falou para ela o que estava escrito dentro? Não, nunca falei, eu fazia os tubinhos para experimento, para treinamento e nunca, certo? Como eu disse, que eu pensei 3 dias depois, alugaram ali perto de Tóquio um hotelzinho tradicional e fizeram um novo experimento. Dessa vez, Penchas usaram um cano de estanho, um tubinho de estanho, onde Imakawa, aquele samurai sozinho, preparou toda a lista de palavras, preparou as palavras, colocou dentro do tubo de estanho, dentro de uma caixa de madeira, amarrou a caixa de madeira, ele sozinho,
ou seja, não tinha ninguém para ver o que ele fez. Papéis cupinchas bem frágeis, colados na caixa. Caso rasgasse, seria facilmente visível. E aí pediu para todos os professores, todas as testemunhas, marcarem com carimbo pessoal deles. Entende? Para se tornar uma coisa totalmente impossível de se trocar. Impossível de trocar a caixinha inteira ou ver o seu conteúdo sem rasgar os papeizinhos com os carimbos. Dizem que foram mais de 12 ou 15 carimbos, foram 12, 15 pessoas que presidiram essa sessão definitiva. Pois bem, Copenchas, acontece o inesperado, Copenchas. O inesperado. Ela ficou um bom tempo, dessa vez mais do que o normal. Geralmente ela demorava 1 minuto a 5 minutos para poder ver através dos objetos. Ela disse que ficou 15 minutos. Certo? Com um biombo atrás dela, duas testemunhas lado a lado com ela, e lá atrás a junta de cientistas, professores e jornalistas. E mais ou menos 15 minutos depois, ela disse que conseguiu ver o que estava dentro do tubinho de estanho. Foi lá e escreveu: "No toco tem", as 3 letrinhas. Abriram a caixinha, abriram um tubinho de estanho, o próprio Yamakawa, né? E surpresa, era de se esperar, Copenchas. Ela acertou. As mesmas letras que estavam dentro do tubinho de estanho, ela escreveu. Acertou 100% desse experimento. Bom, isso deveria limpar a barra dela, né? Limpar a reputação dela. Já estava, naquele momento, nessa sala aqui, Copenchas, estava provada que a clarividência existia. Nessa sala aqui. Foi provada por um momento no Japão. A clarividência existe aqui em 1911, nesta sala. Só que esse samurai, esse professor samurai, o Yamakawa, foi lá e deu uma coletiva de imprensa, Copenchas. Sabe? Naquele mesmo dia ele deu uma coletiva de imprensa e os repórteres perguntaram: e aí? Está aprovada então a clarividência para o mundo? E ele: não! Porque como ela fazia a clarividência dela de costas para a gente, é possível, olha, aconteceu, é possível que ela tenha trocado a caixinha. Porra, não está com 20 e tantos carimbos. É possível que ela tenha fraudado. A má vontade, esse cara, pronto, acabou definitivamente com a reputação dela. Naquele mês de janeiro, em janeiro, 18 de janeiro de 1911, ela tomou veneno, a Mifune Chizuko, e um dia depois ela morreu envenenada. Cometeu suicídio, não aguentou a pressão e tanto escárnio dos jornais. Essa, Copenchas, é a principal história, sabe, que circula em torno, junto com a da Ikuko Nagao, em torno do caso do filme O Chamado, Copenchas. Só que tem mais médiums ainda, Copenchas, envolvidos com essa história, que foi, como eu disse, um incidente clarividência do começo do século XX no Japão. Deixa eu passar aqui. Mais ou menos você entendeu, né, Copenchas? Compreenderam, né? É difícil, é difícil de... né? Todo mundo diz que foi só pura má vontade desses professores. Que naquele momento dizem que existia um certo medo, um terror dos cientistas japoneses, dali naquele começo do século XX, um terror, um medo dos cientistas japoneses de realmente clarividência existir, porque aí criaria toda uma nova linha de estudo que não existia. Ia ser muito trabalhoso. Aquilo ameaçava a ciência, sendo que na verdade é uma ramificação da ciência. Hoje, o caso que foi revisado ali pela década de 90, e foi amplamente explorado na década de 90 em programas de TV, documentários, conseguiu finalmente, pelo menos, né, dividir opiniões. Existem cientistas no Japão que, sim, fraude não era. Enquanto que outros, não, sim, tem fraude. Dividiu bem, está bem dividido a minha opinião das pessoas com este caso. Do caso da Mifune Chizuko. Porque no caso da Ikuko Nagao, a da caixinha que jogava imagens, ali definitivamente não tinha como dizer que era fraude, porque ela nunca sequer tocou nessas caixas com os filmes. E no último experimento, certo, que ela se recusou, porque ela ficou revoltada, foi embora, no último experimento, ela conseguiu prever que dentro das caixas não tinha filme, na frente de jornalistas. Não, o que os cientistas da Universidade de Tóquio disseram?
no caso da Ikuko Nagao, da caixinha com os filmes, não, ela é uma fraude, porque ela não conseguiu jogar as imagens, que ela frequentemente diz que joga, sabe, cria imagens em filmes, em chapas de filme, ela não conseguiu fazer isso num filme que nós não colocamos dentro da caixa. Praticamente foi isso que eles disseram, entende? E acabou com ela. Má vontade pura. Até o ponto que se vê, viu? Mas calma, Copenchas. A gente precisa deixar sempre, muito fortemente, a linha cética, Copenchas. Porque existem algumas coisas que se tornaram um prato cheio para os céticos japoneses e, para quem está vendo o caso agora, também é um ponto muito importante para os céticos aqui do Brasil compreenderem, pelo menos terem um ponto muito importante. A Mifune, do começo da história, essa que enxergava atrás de objetos, essa que eu acabei de mostrar dos tubinhos de chumbo, a Chizuko Mifune, quando ela chegou em Tóquio, ela foi suavemente, grandemente, gloriosamente aclamada pela mídia. Como ela já tinha uma fama lá em Kumamoto de ser uma clarividente, quando ela chegou em Tóquio, jornalistas caíram em cima, bateram fotos, elogiaram ela, falaram muito bem dela, colocaram ela lá em cima na mídia japonesa daquela época. E ela falou uma coisa para uma amiga dela, e isso foi parar nos jornais. Ela falou assim: é como se eu estivesse andando em nuvens. Ou seja, pelo que ela falou, ela estava muito satisfeita com aquela situação, naquele momento em que ela teve aquela glória de ser uma clarividente. Se ela estava satisfeita, ela estava contente com a fama. Para os céticos, Copenchas, e é importante a gente sempre parar para ver esse lado importante do ceticismo, Copenchas. Ceticismo, não negacionismo, tá? Ceticismo. Se uma pessoa aparece dizendo que consegue fazer coisas extraordinárias, e se for fraude, existem duas razões para essa pessoa fazer essa desonestidade, para ela ser desonesta nesse meio de parapsicologia, espiritismo e tudo mais. Fama ou dinheiro. E fama dá dinheiro. Só, acabou, não tem. Se a pessoa está fazendo uma coisa assim, tipo espiritual ou paranormal, certo? Procurando a fama, acabou, filho. É quase certo que ele tem que ter alguma coisa. Uma grande chance daquela pessoa ali ser desonesta e ser uma fraude. Entende o ponto que eu quero chegar? A Chizuko Mifune pronunciou isso, que estava andando em nuvens, de tão feliz que estava, satisfeito que estava com a fama. E isso abre uma abertura bem grande para os céticos trabalharem em cima. Ainda que o experimento em si, vários dos mais de 40 experimentos, certo, analisados, não tinha como fraudar. Houve o problema ali com Fukurai, aquele professor, porque ele disse que ele tinha trocado. Houve. 3 dias depois, confirmado pela última vez, e aí houve a má vontade dos professores. Enfim, é brabo de mostrar os dois lados, mas tem que falar desse outro lado. A possibilidade de fraude que eu não sei por onde foi feita, onde teria sido feita. Me entendem? Bom, ela, como eu contei para vocês, Copenchas, ela tomou veneno, dia 18 de janeiro de 1911, dia 19 ela morreu, faleceu. E esse, Copenchas, é basicamente a visão geral, esse aqui não precisa, visão geral, Copenchas, do O Chamado, o filme. Só que tem outros, Copenchas, outras coisinhas aqui. Por exemplo, né, o nome é Sadako, que aqui no Brasil é Samara, né? Acho que é Samara aqui no chamado, né? No Japão é Sadako. Então, como é que ele criou o nome? Ele se inspirou totalmente na Mifune? Não, é que existia uma outra médium chamada Sadako Takahashi. Teve mais uma, muito curiosa também, muito obscura, porque ela foi muito pouco explorada pelo professor Fukurai, o Tomokichi Fukurai. O pouco de informação que eu consegui da Sadako verdadeira, que, segundo me consta, Copenchas inspirou o autor do livro Ring, Koichi Suzuki, e mais tarde virou filme, o nome, pelo menos, foi desta suposta médium também, a Sadako Takahashi, Copenchas. Naquele mesmo tempo, Copenchas, esse professor, o Fukurai, encontrou a Sadako, a verdadeira Sadako, e que mais tarde deu origem ao nome do personagem, Samara aqui no Brasil, Sadako no Japão.
inspirou o Koichi Suzuki a usar esse nome dela para fazer. Bom, as habilidades, supostas habilidades da Sadako verdadeira, era também de projetar imagens em chapas de filme. Só que o método dela, o jeito dela era diferente da Ikuko Nagao. Dizem que ela entrava em transe, a Sadako. Ela entrava em transe e mudava a personalidade dela. E ela teria uma terrível pontaria. Porque os fenômenos que ela conseguiria provocar em chapas de filmes Copenchas daquela época não eram ela tocando na caixa, não era colocando a caixa na frente dela. Eram quase que totalmente aleatórios. Para você ter uma ideia de como foi um dos experimentos, o Fukurai foi na casa de um amigo, juntou 4 amigos professores, e cada um deles, exceto, estava com um filme escondido, sabe, alguma parte do corpo ou na casa, certo? Porque sabiam que o poder dela, o suposto poder dela era maluco. Ela chegou e o Fukurai pediu: não, eu tenho aqui no meu corpo um filme, eu quero que tu jogue letras nele. Ela concentrou e viram o filme continuava negativo. A imagem foi parar na imagem num filme de outra pessoa, do dono da casa. Entende? Ela não tinha uma pontaria, acabava saindo espontaneamente em outra chapa. Naquele momento, para os cientistas, fala assim: um poder desse que é totalmente maluco, sem controle, não serve para os nossos experimentos. E a Sadako Takahashi, a verdadeira Sadako, caiu no esquecimento. Mais uma coisa, Copenchas. Eu estou falando Fukurai. Roda esse videozinho para você dar uma olhadinha quem é o Fukurai Copenchas. Estou falando o nome dele faz horas. Foi um físico japonês, Tomokichi Fukurai Copenchas. Foi um pioneiro dos estudos de parapsicologia no Japão, no começo do século XX. E Ikuko Nagao eu já falei para vocês, né, Copenchas? Ela teria a habilidade de jogar essas imagens que vocês estão vendo aí, Copenchas, da esquerda, viu? Projetar as imagens em filmes fotográficos, letras. Alguns projetavam desenhos. Ela, a Ikuko Nagao, projetou esses desenhos também, cruzes, manchas, letras que não saíram bem feitas, ou letras que saíram muito bem clarinhas, como vocês estão vendo. Todos os experimentos da Ikuko, ela nunca tocava em nada. Eram os outros que davam a caixa para ela e botavam em frente a ela, ela fazia. O Koichi Mita também, que eu penso que acabou sendo envolvido nesse incidente de clarividência, e acho que vocês viram ali, ficou um pouco rápido, que eu penso. Deixa eu botar para vocês. O Koichi Mita, ele também teria esse poder de jogar imagens em filmes fotográficos. E ele teria fotografado o lado oculto da Lua em 1933. 15, 20 anos antes da sonda russa passar por trás e bater uma foto. Ele também, o Koichi Mita, né, ele também batia foto de mortos e jogava, ou seja, não é que batia, ele jogava mentalmente a imagem no filme virgem, de mortos e tudo mais. Bom, já que eu falei do Mita, né, Copenchas, jogo aqui para vocês dar uma olhadinha no Mita e depois eu concluo finalmente a Sadako para vocês. O Koichi Mita, Copenchas, deixa eu ver se é dele aqui, é dele. Ele diz que também projetava letras, desenhos, imagens, cavalinhos, pessoas mortas em filmes virgens. E esses são os experimentos dele, o resultado dos experimentos que fizeram com ele. E o mais intrigante foi, e é no Japão até hoje, a foto de 1933 do lado oculto da Lua, que só se conseguiu uma imagem mais ou menos assim em 1955, 57, né, pela sonda russa que passou por trás. Essas são as fotos que vocês estão vendo, viu? Essa aqui, por sua vez, é uma foto da NASA, certo? E, bom, vocês podem ver aí, até vou tirar eu aqui para vocês darem uma olhada. Vocês podem ver, Copenchas, que não, calma. Por mais que se alegue, né, Copenchas? Por mais que se alegue de que ele teria feito. Não. Desculpa, mas não parece, não. Não parece com o lado oculto da Lua, não. Pra mim. E pra muitos, hoje em dia, né? Pra muitos não parece com a foto da Lua. A da esquerda seria que o Koichi Mita teria projetado com o poder mental dele no filme Virgem. A da direita, uma foto da NASA. Até os japoneses deram uma chuviscada para ver se ficava parecida. Não parece. Principalmente por causa dos pontinhos lá no fundo que seriam estrelas. Não. Mas tem gente que acredita, né? Que ele teria fotografado o lado oculto da Lua em 1933 usando os poderes mentais dele.
Por fim, Copenchas, que não tem absolutamente nada a ver com paranormalidade, Copenchas, com o incidente em si, o Koichi Suzuki diz, pelo menos eu encontrei várias fontes dizendo, que ele também se inspirou para fazer a Sadako, a Samara do filme, na Noe Ito, que não era médium, viu, Copenchas? Ela foi uma anarquista da década de 20, Copenchas. Uma anarquista da década de 20, Copenchas. A Noe Ito. E dizem que ele se explorou, se aproveitou de parte do caso dela para fazer o lance do poço do filme O Chamado. Noe Ito, acho que deu tempo de ver ali, foi uma escritora e anarquista, sabe? Foi mãe de 8 filhos, criticou muitas outras escritoras no Japão, ajudou e conseguiu fundar fundações de proteção a escritoras mulheres na década de 20, incrível para a época. Esses são os livros, viu? Depois você pausa para dar uma olhadinha nos títulos, viu? Que não tem em português. E uma certa feita, depois de ter criticado certos artigos e ter uma bronca com a polícia, ela e o marido dela, que ela casou 2 vezes, foram na casa dos irmãos do marido. Na volta, certo, estava ela, o marido, a irmã do marido, mais uma criança de 6 anos que tinha nacionalidade americana, um menininho de 6 anos de idade. Eles estavam voltando para casa, a polícia da época pegou eles, Copenchas, e torturou e matou essa família inteira. A polícia. Pois bem, matou eles, torturou, sufocou eles, todos os membros, inclusive o menino de 6 anos, jogaram numa valeta e encheram de tijolo para esconder os corpos. Não sei como descobriram, mas descobriram que foram os policiais. E o caso tentou ser abafado, tentou ser ocultado o caso. O governo tentou esconder. Só que o menininho tinha nacionalidade americana. E o governo dos Estados Unidos se meteu. Pode parar. Através das embaixadas, conseguiram pegar a cabeça, o capitão da operação, que pegou 10 anos de prisão pela morte de Noe Ito. Uma, não vou dizer ativista, ela era uma anarquista do começo do século XX, década de 20, no Japão. E o Koichi Suzuki, que escreveu o livro Ring, né, O Chamado, mais tarde virou os filmes, acredita-se, eu não sei se ele falou isso, mas acredita, pelo menos eu vi em muitos blogs, acredita-se que ele se inspirou na história da Noe Ito, na morte dela e no ocultamento com tijolos, para tecer a parte do poço do livro e do filme O Chamado, Ring. Aquela lá da caixa do filme que não tinha o filme. Um pouco antes, Copenchas, desse caso aí, decidiram, nos experimentos, trocar o filme, que era praticamente uma chapa de daguerreótipo, né, naquele tempo. Não era bem daguerreótipo, mas não sei como é que se chama aquela chapa japonesa, que mais parece uma chapa de radiografia. Era fotográfica, viu? Mas parecia a chapa de radiografia. Essa chapinha decidiram trocar para o filme comum, aquele filme de rolinho comum. Só que houve um caso curioso, porque de repente sumiu os filmes, e aí disseram que os filmes haviam sido roubados. Foi um pouco antes desse último caso da caixa da Iku Konagal. E aí, Copenchas, que a própria Iku Konagal, que também teria o poder de clarividência, conseguiu encontrar esses filmes, através do poder dela, vai para cá, vai para lá. Quando revelaram esses filmes, porque ela disse que tinha alguma coisa no filme, no rolinho de filme, revelaram, havia uma ameaça de morte a ela. Ela abandonou tudo, não quis saber de mais nada, se empirulitou, passou um maior tempão, sabe, desaparecida, com medo de que tivesse feito alguma coisa errada, que iam matar ela. Aí Kuko Nagal, que tinha 40 anos e que projetava essas imagens e letras em chapas, ela era muito devota. Ela, como disse, né? Ela devota a deusa Amaterasu, do shintoísmo, e a deusa Kannon. E rezava muito. E com 40 anos, ela fez essa última tentativa de experimento, na qual arrebentaram com a reputação dela. Na pura sacanagem mesmo, porque o filme não foi tirado da caixa de propósito. Certo? E ainda por cima, declararam que ela era uma fraude, porque ela não conseguiu, certo, jogar as imagens naquele filme, porque não estava ali. Nunca teve ali. E os jornalistas também não ajudaram muito e destruíram a reputação dela. Ela morreu com 40 anos, 2 meses depois desse incidente com a caixa. Pegou uma gripe, tuberculose e sepse, e morreu. O marido dela tentou ainda
reverter, tentar salvar a reputação da esposa, não teve jeito. Pena, né, Copenches? Uma pena, né? Copenches, é o seguinte, é uma coisa delicada, porque quando a gente mexe nesse tipo de caso aqui, todo mundo diz que é fake, e não tem problema dizer que é fake. Não tem problema dizer que é uma fraude. Mas vamos e vemos. Primeiro tem que provar que é uma fraude, mas tudo bem, pode falar. O problema, Copenches, é que a fraude pode não estar nesse objeto que está sendo observado, neste indivíduo que está sendo observado. A fraude pode estar no observador. É brabo falar isso, porque eu estou falando, sabe, Rusmeia, um canalzinho desse tamanho, falando de cientistas japoneses, renomados cientistas japoneses, mas que claramente agiram com má fé. É por isso que se deve fazer a revisão por pares, Copenches. Justamente por que existe revisão por pares na ciência? Para evitar justamente a falta de idoneidade em alguns casos, ou os erros de certos experimentadores, certos cientistas. Todo mundo é passível de erro. Por isso que se deve fazer uma revisão por outra pessoa, ou mais revisões em cima daquela ideia científica, daquela proposta científica. Não havia isso em 1911. Entende? E aí fica por conta da idoneidade, se ele é uma pessoa certa, ou o que vocês viram aqui nesse caso, Copenches. Entende? Cientistas que, pelo que eu pude ver, negacionistas, né? É que tem alguns outros casos que eu pensei, eu não vou poder explorar os casos europeus, os casos norte-americanos, Copenches, que bateu fraude. Fraude. Aqui foi fraude. Mas o outro caso é impossível de se fazer. O outro caso que supostamente esse suposto médium norte-americano ou inglês foi lá, realizou, não tem fraude. E por que nesse último caso aqui, que acabou com a reputação dele, virou fraude? E é fraude tão grosseira. Será que o médium foi tão imbecil assim de fraudar de forma tão grosseira? Ou o experimentador de má fé foi lá e detonou? Impossível não é, que eu penso. Impossível não é. Eu deixo essa partinha aberta porque eu não sou ninguém para estar querendo acusar cientistas. É que é o seguinte, né? Vamos ser céticos sim, até com esses casos que eu mostrei para vocês aí, que a sensação que dá, né, é que Rusmeia está querendo puxar para o lado de que clarividência existe. Não é isso, Copenches. Eu acho que deveria, no caso dessas médiuns do começo do século XX, terem trabalhado mais em cima disso para ver realmente por A mais B. E não só ficar recluso ao Japão. Vamos chamar os russos aí, vamos chamar os americanos, naquela época já tinha isso. Vamos investigar melhor. E não massacrar na mídia. Fazer um carnaval, um verdadeiro circo nos jornais da época. Que culminou com a morte de uma por suicídio, não aguentou a pressão. Certo? Não fazer esse carnaval todo. Vão atrás do negócio com seriedade, não acredite então. O último experimento, caixinha e tudo mais, não acredite. Então faça de novo, refaça o experimento quantas vezes for preciso. O problema, Copenches, é que o cientista japonês específico, o físico japonês cientista, que eu já cansei de ver em programas de televisão batendo de frente com monges budistas, onde o monge budista, já perdendo a paciência com esses casos, assim, com aquele cientista japonês, bate assim. Então a pessoa, por suposta clarividência, consegue prever o que está dentro daquele objeto. Como é que tu explica isso, cientista? Acaso. Coincidência. Ok. 2 vezes, o cientista. Acaso. Coincidência. 100 vezes, acaso, coincidência. 1000 vezes, que seja 1 milhão de vezes, é acaso e coincidência, porque clarividência não existe, pronto. Você tem que ver o professor da Universidade de Tóquio, cara, batendo o pé, parece uma menininha, assim, um menininho, batendo o pé assim, porque não existe, pronto. Diante de argumentos, pelo menos, né, que não foram revelados como fraude. É complicado. Aí já não é ceticismo, é negacionismo. Ele nega porque pronto, acabou. Bom, fazer o quê, né? Não é que sejam maiores, né, Gyulai? É que a União Soviética trabalhou bem forte em cima dos experimentos, os experimentos da União Soviética. Ilina Kuligina, ela passou 30 anos movendo objetos, supostamente movendo objetos com a força da mente, objetos não só de metal, de madeira, de metal, de vários plásticos, dentro de aquários, porque é muito comum usar certos truques de mover objetos leves com a respiração. E ainda mais tu pode direcionar essa respiração do nariz, ou soprar e fazer aquele objeto
aparentemente se mover apenas pela pressão do ar. É muito comum fazer isso. Só que na ilina coligina, várias vezes é meio difícil, né? Meio complicado. No caso de metal e bússolas, que a ilina coligina supostamente movia com a força da mente, isso pode ser explicado através de truque com um implante de ímãs. Tu implanta um ímã, faz um cortezinho na pele, implanta um ímã para dentro do corpo, no cotovelo geralmente, mágicos fazem isso, implantam um ímãzinho dentro do cotovelo, deixa cicatrizar e depois só passa a mão, o magnetismo daquele ímã faz aquela agulha mexer. É um truque muito explorado por mágicos. O problema é que são vários elementos, né, que a ilina coligina fazia. Bonequinhos de plástico, caixa de fósforo e pregos. Todos se moviam dentro de uma caixinha de vidro. Ela passou 30 anos e ela até morreu, parece que durante um experimento, porque ela suava muito, acelerava muito o coração da ilina. Entende? Os russos foram céticos também, certo? Mas exploraram de forma diferente esses supostos fenômenos. Ficou inconclusivo, viu? Mesmo o caso da ilina coligina, esses casos da União Soviética, acabaram terminando como inconclusivos. Em outras palavras, Copenhagen, para o mundo oficial nosso de hoje em dia, a paranormalidade, tipo, alguns eventos paranormais para a ciência, não existe. Para a ciência convencional não existe clarividência, levitação, movimento de objetos com a mente, dobrar colheres, não existe, não pode acontecer. Os motivos, você vai encontrar de monte de vídeo falando sobre isso. E é verdade, faz total sentido. O primeiro caso é o primeiro caso completo, viu, na verdade, viu, Adílio? O da Chizuko Mifune, é o caso, na verdade, desse vídeo aqui é só sobre ela. É que para poder dar uma ideia abrangente, foi preciso colocar da Ikuko Nagao, que ela também esteve envolvida nesses experimentos justamente pelo Fukurai. E até mesmo a Sadako Takahashi, que foi uma médium menos conhecida, mas também participou desses experimentos levados a cabo pelo Tomokichi Fukurai, o físico da Universidade de Tóquio. Ele foi um dos principais, acho que é o principal no Japão, né, a fazer esses experimentos para ver se clarividência existia ou não. No total, oficialmente no Japão, descartaram na época que clarividência existiria, como existia o hipnotismo. O hipnotismo, sim, ele é reconhecido, sabe? Até em tribunais é reconhecido no Japão, certo, o hipnotismo. Viu, Nara e pessoal? Não é que ele é um ataque aos céticos, não. Eu sou a favor. O ceticismo não é necessário, ele é imprescindível ser cético. É imprescindível duvidar e questionar. Senão, cara, a gente ia ser engambelado. Rapaz, por não ser cético, tu tá vendo, a gente vê cada coisa bizarra por esse mundo. Gente matando gente queimando pessoas hoje em dia na fogueira por crenças. É necessário ser cético. Não é isso aqui, não é um ataque ao ceticismo, Copenhagen. É só uma tentativa de mostrar os fatos do que aconteceu nesse incidente de 1911 no Japão, onde sim, dá para ver visivelmente que houve uma vontade. Hoje em dia, Copenhagen, década de 90, anos 2000 e 2018, esses casos aqui foram revisados por jornalistas, não por cientistas, viu? E alguns cientistas sim, levaram até certos cientistas e um que outro falou assim, olha, eu sou obrigado a acreditar que pelo menos os experimentos foram muito bem feitos. Os experimentos de colocar dentro de canos de chumbo, palavras, ou dentro de caixinhas de estanho, de madeira, do jeito que foi feito, sim, certo? Não tem poluição aqui. Então a gente fica no beco sem saída. Alguns cientistas chegaram a declarar isso. Estamos no beco sem saída. É possível sim que exista alguma coisa que a gente não conhece muito bem, que seria a clarividência. Certo? Com todo o cuidado, alguns cientistas que eu vi em documentários e programas de televisão declararam isso. Cientistas japoneses, viu? Declararam isso. Eles não têm o aval de bater que existe ou não existe. Mas os caras pendem já que alguns dos testes são muito bem feitos, de que pode ser que exista. Entende? Pelo menos, né? Ou seja, dá até aquela impressão de que estão se desculpando pelo caso de 1911. Conheço uma pessoa que tentou trabalhar com o pêndulo como oráculo. Haru, senta aqui. Com um pêndulo como oráculo. Mas ela sentiu que era a sua mente que o movia de acordo com o que ela queria ouvir. E até existe isso, uma coisa curiosa chamada de movimento ideomotor. Eu não lembro, foi um francês, depois eu acho que um norte-americano, cientistas, né, que examinaram sobre os pêndulos, né, pêndulos e tudo mais. Coloca o pêndulo assim e de repente ele começa a se mover. E o housing também, né? Aquele lance da forquilha, para dobrar a forquilha para ver se acha água ou veio de petróleo ou ouro. Housing, não sei como é que lembra, como é que fala em português. Sabe? E seria o movimento ideomotor.
um movimento instintivo, sabe? Enquanto a pessoa está vendo, ela acaba movimentando. Enquanto ela tá vendo, ela sem querer faz com que o pêndulo se mova, por mais que não queira se mover. Obstruindo a visão da pessoa, de repente o pêndulo para. Esse seria o movimento ideomotor, que explicaria muitos e muitos e muitos casos, não todos, mas muitos casos, envolvendo pêndulos, envolvendo certos movimentos. Talvez explicaria a Ouija, é o que dizem alguns. Essa área é bastante rica de coisas, viu? Tem bastante coisa nessas áreas aí, envolvendo o Ouija, envolvendo esses experimentos. Até eu tô falando dos experimentos em si, viu? Bom, deixa eu voltar num detalhe importante, viu? A minha posição. Eu desconfio de muita coisa. Não saio acreditando. Um pé atrás, 2 pés atrás, que eu penso. E muito porque aquilo que eu acredito, dentro do universo do extraordinário, dentro das coisas extraordinárias que geralmente aparecem por aí, eu consigo acreditar sim na fração do mínimo, como eu estava explicando outro dia, que eu costumo chamar de anomalia. Eu estava até comentando, acho que o Rapina estava aqui outro dia, o olho de Rapina. Tu pega todos os casos envolvendo clarividência do mundo, de todos os tempos, e tira, desmonta o máximo, descarta o máximo possível de casos, e deixa só o que sobrou mesmo, que realmente não tem como. Aí tu vai ver que representa só 5% dos casos de clarividência. Pega todos os casos de discos voadores e descarta os fraudes, entende? Procura, tu vai encontrar que só de fenômenos de avistamento, só com os relatos de avistamento de objetos voadores não identificados, não estou falando de disco voador com esses comezinhos verde dentro, viu? O avistamento, tu vai ver que é mínimo, do mínimo, são poucos casos por ano. São poucos casos na ufologia, não é uma abundância de milhões de casos, não, são pouquinhos. Entende? O que eu quero dizer, Copenhague, é que a anomalia é bem pouquinho mesmo, representa 5%, sabe? E essa anomalia é a que não encontra explicação no momento, não encontra explicação na ciência ainda, não se encontra explicação na observação, na simples e mera observação. É preciso ir mais a fundo, entende? E isso que eu digo, vamos ser cético, mas não vamos ser negacionistas. Existem 5% de mistério por aí, que ainda não foi desvendado. Mas esse 5%, esse pouquinho que eu digo que eu vivo insistindo, que eu chamo de anomalia, eu digo pelo seguinte: pô, é OVNI demais, gente. É fantasma demais. É muito além, sabe, do que seria natural em 100 anos. E entrou a internet pra cá, cada vez tu vê mais vídeo de disco voador, de OVNIs, né? Mais vídeo de fantasma. Não pode ser tanto assim. E quando eu falo desse pouquinho, Copenhague, eu não estou dizendo que tem que ser uma alma penada. Essas anomalias que eu estou falando, não estou dizendo que tem que ser percepção extrasensorial da parapsicologia. Não precisa ser um fantasma. Pode ser alguma coisa que a gente não conhece ainda. Beleza? Dito isso, eu não sei o que pensar desses casos aqui do Japão não, cara. Eu estou bolado, cara, com esses casos japoneses. Eu conheço eles há muito tempo, Copenhague, só que eu não tinha pegado eles firme, porque você até pode ver a dificuldade que eu tenho com os nomes, porque eu conhecia todo o caso, mas não lembro dos nomes de quem participou, dos professores, mas foram mais de 12, 15 professores e físicos do Japão de 1911. Lembrando, Copenhague, isso é importante também, Copenhague. Qualquer coisa extraordinária, Copenhague, qualquer afirmação extraordinária que eu ou qualquer pessoa nesse mundo fizer para vocês, Copenhague, essa afirmação tem que ser corroborada por fatos na mesma proporção da afirmação. Resumindo, Copenhague, alegações extraordinárias precisam de provas extraordinárias.